Muito bem, vamos à nossa aula de hoje, mas antes preciso passar uma meditação para você, porque também faz bem para mim. E eu escolhi hoje falar uma expressão de Walter Halter, que diz: não existe chamado maior que servir seu companheiro. Não existe contribuição maior que ajudar o fraco. Não existe satisfação maior que ter feito o bem. Achei lindo essas palavras. E aí fui pesquisar quem era Walter Halter e descobri que ele era um líder sindicalista nos Estados Unidos que fez a união dos trabalhadores do automobilismo. E ele também foi tão influente que ele incentivou, fortaleceu o Partido Democrata na metade do século XX. Então eu fiquei pensando, uma pessoa só conseguiu fazer tudo isso? Mas aí eu percebi que existe por trás de tudo isso, das nossas forças, das nossas lutas, um chamado. E Deus está convidando você para fazer a diferença na vida de alguém. Porque às vezes nós somos tão egoístas, queremos essas coisas para nós. Mas através dessa citação eu percebi que nós somos chamados para fazer a diferença na vida do outro. Então, que você fique para você, como meditação, o que diz lá em Isaías 52:7, que diz: como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas notícias. Que você traga boas notícias, que você leve boas notícias, porque Deus deu a você o dom de fazer a diferença. Então, que Deus abençoe você e que você seja muito feliz e que essa aula enriqueça muito e que a sua família receba essas bênçãos também, certo? Vamos à aula então, já que agora você refletiu. Então, você gostou das mensagens que deixei para você? A música e também a mensagem para você refletir. Eu gostei bastante, espero que faça bem para você. Mas eu quero relembrar você que nós estamos trabalhando os termos acessórios. Nós vimos na aula passada o adjunto adnominal e o complemento nominal. Quero só relembrar, o adjunto adnominal ele acompanha um nome, que pode ser um substantivo ou uma palavra substantivada. E ele pode ser retirado. O complemento nominal ele acompanha um substantivo abstrato ou um adjetivo ou um advérbio. Então, eu tenho que ter cuidado na hora de analisar. E por que eles estão na oração? Para complementar o sentido da mensagem que se tem ali, certo? Usando orações. Agora, eu quero que você abra a sua apostila na página 17. E nós vamos analisar ali, e eu vou compartilhar a tela com você, e vamos analisar junto. Olha só, ali tem uma tira do Arionauro, na página 17 da sua apostila, e tem uma tirinha dizendo assim: precisa-se de um desenhista infantil. Aí tem ali o desenho daqueles bonequinhos que eles fazem, uma bolinha e pauzinho, com um lápisinho na mão e uma prancha de desenho. E tem uma porta. Esse aqui é um texto que nós percebemos que o objetivo dele é provocar um humor. Mas um humor para refletir, certo? E a primeira pergunta é o seguinte: sobre qual palavra recai a ambiguidade da tira? Bom, aí eu tenho que lembrar o que é ambiguidade. Lembre-se que ambiguidade é quando tem um duplo sentido. Qual é a palavra que tem duplo sentido ali? Precisa-se de um desenhista infantil, que seja criança, que tenha um espírito infantil, ou uma criança que saiba desenhar? Então, qual é a palavra? A palavra ali que você deve colocar é a palavra infantil. Esta é a palavra que tem o sentido ambíguo. E agora, a letra B nos pede o seguinte, já que são duas letras.
explique os diferentes sentidos. E aí nós podemos ver o que esse infantil é isso? Uma criança desenhista? Ou será que é um desenhista com espírito? Com espírito de criança. Qual será o sentido aqui? Ou um outro que você com certeza deve imaginar aí. Agora a letra C nos pede o seguinte: para reescrever esse anúncio ali e agora tirar a ambiguidade. Então vamos pedir então um desenhista que desenhe crianças. Então vamos lá. Precisa, vamos arrumar aqui. Precisa ser de um desenhista de crianças. Certo? Ou poderíamos ainda, precisa ser de uma criança desenhista. E aí você coloque o que você achar melhor. Agora nós vamos na questão 2. E aí a questão 2 pede o seguinte: a palavra que gera ambiguidade pertence a uma classe. Quando se fala desenhista infantil, o desenhista é o nome, o substantivo. Então, infantil vai ser o que dentro da classe gramatical? Vai ser um adjetivo, uma característica. E agora, na questão 3, pede para você pesquisar em gramáticas ou dicionários como é que é definida essa classe de palavras. Qual é o objetivo de usar um adjetivo? O objetivo dele é modificar, é caracterizar, certo? Acrescentar qualidades, certo? A quê? Ao nome. E lembre-se que nome, nós estamos falando de substantivo. É aquele amigo inseparável do substantivo. E agora nós temos aqui, né, na questão número 4, pede o seguinte: qual a função básica das palavras pertencentes a essa classe gramatical? Qual é? A função básica é qualificar. A outra função é modificar, tanto que depois vai chamar-se de modificador. E especificar. Então, é para esclarecer melhor o nome que se está usando ali, certo? Tudo isso relacionado ao substantivo. Agora nós estamos na questão 5. E na questão 5 pede o seguinte: que função da linguagem predomina no texto do anúncio de emprego? E nós trabalhamos o gênero, lembra? Instrucional, o gênero injuntivo, de circulação pública. E quando diz precisa ser, está expressando uma necessidade, um pedido. Então, agora, qual é a função? É a função apelativa, já que é um anúncio, né? E o verbo está precisa, está no imperativo fazendo um pedido. Que letra é a palavrinha apelativa? A letra C. Muito bem, agora você vai virar a página da sua apostila aí e você tem o exercício 6 na página 18. E agora, nesse exercício 6, pede o seguinte: o sujeito desse enunciado é precisa-se. Quem precisa? Está na terceira pessoa do singular, certo? Terceira pessoa do singular. Muito bem. Mas depois, acompanhando, eu tenho o se. E este se aqui, ele tem várias funções. Mas quando ele está acompanhando o verbo na terceira pessoa do singular, ele torna-se o quê? Um índice de indeterminação
indeterminação do sujeito. Ah, beleza. Então, qual é a função dele? Está na letra D. Ele torna-se um sujeito indeterminado. Tá? Ele me mostra que ali eu não sei especificamente que é um sujeito indeterminado. Agora, nós estamos na questão 7. Na questão 7, nos diz o seguinte: a expressão destacada em precisa-se de um desenhista, e as letras estão em itálico, tá? Está corretamente analisado como o quê? Quem precisa de algo, de alguma coisa. E quando eu faço essa perguntinha assim, precisa de quê? Eu uso uma preposição. Então, esse verbo é transitivo, indireto. Então, o que que vira o restante ali? Objeto indireto. Isso você vê na letra D. Agora, nós estamos na questão 8. E na questão 8 nos diz o seguinte: que função assumem as palavras vamos ver ali, a próxima, infantil. Essas duas palavras ali, respectivamente, em relação ao núcleo do termo destacado. Qual é que é o núcleo, certo? Precisa-se de um desenhista infantil. Quem é o núcleo? Desenhista. O está acompanhando e o infantil também. O que significa isso? Que esse aqui está determinando, certo? Está determinando. O infantil está caracterizando. Quem? O substantivo. Quem é o substantivo ali na oração? A palavra desenhista. Certo? Bom, o que significa isso? Que esses elementos que estão acompanhando, eles vão chamar-se de adjuntos, porque eles vêm junto. Junto de quem? Do nome. Adjuntos adnominais. Certo? Então, agora você já sabe o que é uma adjunta adnominal. Agora você já fez o exercício junto com a professora. Espero que você complete a sua apostila, tá? E aí, se você continua ali, percebendo que na apostila, página 18, ainda vem a explicação e ainda faz a comparação do adjunto adnominal e o complemento nominal. Nós já conversamos sobre isso, certo? Nossa aula hoje foi essa. Tranquilamente, olhe com calma, complete a apostila e um beijo no seu coração. Até a próxima!